No momento em que o padre perguntou se ela aceitava, Camila olhou para Cristiano, o homem que deveria ser seu futuro, e mentiu. Todos sorriram, menos ele. O olhar dele sabia a verdade que ninguém mais sabia. O que ela fez em seguida chocou todos. Antes de começarmos, escreva nos comentários de qual cidade você está assistindo. E no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Boa visualização, o casamento que nunca deveria ter acontecido. A igreja de São Domingos estava repleta de flores brancas, velas e câmeras. A cerimônia era o evento do ano em Lisboa. Convidados elegantes, repórteres, colunas sociais, tudo parecia perfeito. Menos os olhos de Camila, que tremiam por dentro. Ela mantinha o sorriso falso enquanto o padre dizia as palavras de sempre. Sua voz mal saía. Ao lado dela, Cristiano parecia uma escultura de pedra. Terno impecável, semblante frio, olhar cortante. Aceita este homem como seu legítimo esposo? Perguntou o padre. Por um segundo, o mundo pareceu parar. Camila olhou para o rosto dele. Lembrou-se da noite anterior, do bilhete que quase deixou sobre a mesa. Podia fugir, podia dizer a verdade, mas não. Inspirou fundo. Aceito, respondeu num sussurro que mal se ouvia. Cristiano inclinou a cabeça, suspeitando. Havia algo no olhar dela, como quem carrega um segredo que queima. O público aplaudiu, gritou, filmou, e ele, imóvel, apenas observava. Na saída, os dois caminhavam pelas pétalas espalhadas. Do lado de fora, flashes e gritos de fotógrafos. Camila piscava demais. Cristiano percebia. Está tudo bem? Perguntou entre dentes. Sim. Mentiu de novo. Se... A mentira tinha gosto de ferro na boca dela. No carro, o silêncio pesava. O motorista seguia pela Avenida da Liberdade e Cristiano mantinha os dedos cruzados, pensativo. Está estranha, disse ele. É o vestido. Tentou sorrir. É mentira, respondeu seco. Camila desviou o olhar para a janela, engolindo em seco. O reflexo do rosto dela parecia o de alguém que não reconhecia mais quem era. Chegaram à festa. O salão de mármore, as luzes douradas, o champanhe. O casal que todos admiravam. Brindem aos noivos, anunciou o mestre de cerimônia. Cristiano ergueu a taça. A mulher que escolheu o impossível, murmurou, só para ela. Camila sentiu o corpo gelar. Durante a dança, ele assegurou com firmeza. Se há algo que devia me contar, é agora. Não é hora, respondeu, evitando o olhar dele. Então talvez nunca seja, retrucou, girando-a no ritmo da música com uma precisão quase cruel. Do outro lado do salão, Miguel, o melhor amigo de Cristiano, observava. Ele parecia perceber o desconforto. Aproximou-se quando a música terminou. Parabéns, vocês estão lindos, disse, mas os olhos dele estavam fixos em Camila. Ela desviou rapidamente. Miguel sabia, ou, pelo menos, suspeitava. Cristiano foi falar com alguns convidados e Camila aproveitou para respirar. Correu até a varanda, onde o vento do Tejo soprava frio. O vestido prendia nas pedras. Ela olhou para o céu escuro e deixou as lágrimas caírem, por segundos. Uma voz atrás. Ainda dá tempo de contar, disse Miguel, surgindo na penumbra. Não posso. Então vai deixar que ele descubra sozinho? Camila virou-se assustada. Se ele souber, não só minha vida acaba, respondeu com a voz quebrada. O que você está escondendo, Camila? Ela não respondeu. Apenas o abraçou por instinto num gesto de desespero. Nesse exato momento, Cristiano apareceu na porta. Os olhos dele mudaram. Interrompi alguma coisa? A voz firme, controlada. Camila afastou-se rápido. Não, só estávamos... Falando do tempo? Ironizou Cristiano, atravessando a varanda. Miguel tentou manter a calma. Estás paranoico, amigo. Então por que ela está chorando? Cristiano se aproximou de Camila. Ela prendeu a respiração. É só emoção,
Mentiu outra vez. Ele inclinou o rosto perto demais. Tu não sabes mentir, Camila. A tensão cortava o ar. As pessoas dentro do salão riam, brindavam, dançavam, ignoravam o drama silencioso do lado de fora. Cristiano deu meia volta e entrou. Camila ficou parada, gelada. Miguel murmurou baixinho. Ele vai descobrir. Eu sei, respondeu ela, olhando o anel no dedo. Mais tarde, já no quarto da suíte, Camila sentou-se na beira da cama, em silêncio. O vestido ainda com o perfume das flores. Cristiano saiu do banheiro, tirando o paletó. Então foi por isso que choravas? Por arrependimento? Não, respondeu firme, embora a voz tremesse. Podes mentir para todos, mas não para mim. Há algo entre nós que nunca precisou de palavras. Camila levantou-se. E se eu disser que não posso contar? Então estás a admitir que há algo. Ele se aproximou, segurando-lhe o queixo. Só me responde se o casamento foi real. Ela olhou nos olhos dele. Silêncio. Foi o suficiente para que parecesse real, disse, quase num sussurro. Cristiano recuou lentamente. Suficiente, repetiu, amargo. Sabes o que essa palavra significa para mim? Nada. Ele pegou as chaves, saiu, a porta bateu com força. Camila esperou alguns segundos antes de desabar. As lágrimas manchavam a maquiagem, a culpa pesava. Abriu a gaveta da penteadeira. Ali, entre flores e joias, havia um envelope. Ela o havia escrito na noite anterior. Cristiano, se estás a ler isso, é porque não tive coragem de dizer-te a verdade. Mas ela ainda estava viva e o envelope continuava fechado. Camila levantou, olhou-se no espelho. Amanhã eu desapareço, sussurrou para si mesma. O som distante dos convidados ecoava pelos corredores. Risos, música, vida. Dentro do quarto, só silêncio. Do lado de fora, pela janela, Lisboa brilhava no horizonte. Camila abriu a cortina e viu seu reflexo misturar-se ao brilho das luzes. Por um segundo, quase acreditou que podia voltar a ser ela mesma. Mas já não havia volta. A mentira dita no altar era um pacto, e uma promessa quebrada sempre cobra um preço. A mentira no altar. O quarto ainda cheirava a perfume e arrependimento. Camila estava sentada na beira da cama, o vestido agora amarrotado, a carta ainda fechada sobre a mesa. Lá fora, o amanhecer de Lisboa nascia cinzento. As cortinas dançavam levemente ao vento e o silêncio pesava como chumbo. Cristiano não voltou naquela noite. Ela observava a cidade acordar, imaginando se ele também estaria acordado, se ainda pensava nela ou já a odiava completamente. A dúvida doía mais do que a própria mentira. Pegou o envelope, mas não teve coragem de rasgá-lo nem de entregá-lo. Voltou a guardá-lo, como quem enterra um segredo vivo. Horas depois, os funcionários do hotel começaram a bater à porta, perguntando se podiam recolher o vestido, o champanhe, o caos. Camila respondeu, com um já saio, e começou a arrumar o que restava de si. Um casaco leve, uma mala pequena, nenhuma lembrança do casamento. Desceu discretamente pelas escadas de serviço. Os fotógrafos ainda esperavam na entrada principal, na esperança de uma foto dos recém-casados. Mas ela saiu pelos fundos, misturando-se ao movimento da manhã, como uma sombra que se desfaz com o sol. No mesmo instante, Cristiano acordava em seu apartamento no Chiado. Olhou para o copo de vinho vazio sobre a mesa, a gravata ainda pendurada na cadeira. Abriu o celular. Dezenas de mensagens, manchetes, felicitações, mas nenhuma de Camila. Ele respirou fundo, tentou não pensar. Só que a mente não obedecia. Voltava àquela varanda, àquele olhar, às lágrimas dela. Algo ali gritava que ele havia sido enganado. Não por vaidade, mas por amor próprio. Pegou o casaco e saiu. Desceu as escadas do prédio como quem carrega chumbo no peito. Na rua, Lisboa fervia com a rotina. Cristiano subiu no carro e dirigiu sem destino, até que parou diante do hotel onde deveriam ter passado a lua de mel. Recebeu olhares curiosos do gerente ao entrar. Bom dia, Sr. Azevedo. A senhora sua esposa... Já saiu, disse o homem, hesitante.
Cristiano franziu o senho. Saiu? A que horas? Logo ao amanhecer, sem aviso. E deixou algo? Apenas isto. O gerente entregou um envelope selado. O coração dele acelerou. Pegou o envelope, mas demorou para abri-lo. Só o fez quando já estava sentado dentro do carro, as mãos trêmulas. Se estás a ler isto, é porque não consegui ir até o fim da mentira. Não te odeio, nunca te odiei. Só precisava proteger alguém. Um dia vais entender. Cristiano sentou-se por longos minutos, lendo e relendo aquelas linhas. A tinta estava tremida, como escrita às pressas. Ele amassou a carta e depois a alisou novamente. Parte dele queria acreditar. Outra parte já planejava a caçada. Ligou para Miguel. Encontre-a! Que história é essa, Cristiano? Ela fugiu. Talvez só precise de tempo. Tempo? Depois do que fez? Cristiano estreitou a voz. Não. Desta vez eu quero respostas. Enquanto isso, Camila atravessava a estação de Santa Apolônia com um lenço cobrindo metade do rosto. Comprou uma passagem para Coimbra com o dinheiro escondido no forro da mala. Não podia contar a ninguém para onde ia. O comboio partiu, deixando para trás tudo que ela mais temia encarar. No vagão quase vazio, o som das rodas no trilho era hipnótico. Camila encostou a testa na janela, olhando a paisagem passar rapidamente. As lágrimas voltaram, discretas. Pegou o celular e ligou o modo avião. Ninguém podia encontrá-la. Fechou os olhos e lembrou-se de quando conheceu Cristiano pela primeira vez. Era verão, um jantar de caridade. Ele era arrogante, mas com aquele tipo de charme que irritava. Ela riu quando ele derramou vinho sobre o próprio terno. Ele ficou fascinado com o riso dela. Tudo começou ali, com algo tão leve, e terminou tão pesado. Uma passageira idosa sentou-se ao lado dela, observando em silêncio. Primeira vez que viaja sozinha, menina. Camila sorriu tristemente. É, acho que sim. Tem jeito de quem foge de alguém, não de quem viaja. Camila engoliu em seco. Às vezes, é a mesma coisa. De volta a Lisboa. Cristiano entrou no escritório da empresa, aquele império financeiro herdado do pai. Tentou se esconder no trabalho, mas ninguém deixava de comentar o casamento. As fotos nas revistas, a noiva perfeita, o conto de fadas. Ele sabia que tudo era um teatro. Parabéns, senhor Azevedo, disse uma funcionária, oferecendo champanhe. Guarde para outra ocasião, respondeu seco. O assistente se aproximou. Chegou algo do banco de Coimbra. Coimbra? Reagiu. Parece que alguém usou um dos seus cartões reserva. O quê? Cristiano levantou-se de imediato. A pista era pequena, mas suficiente. Cristina, a secretária, viu o olhar dele mudar. Vai viajar? Perguntou. Não. Vou terminar o que ela começou. Enquanto isso, no comboio, Camila ouvia ao longe um grupo de músicos de rua que entrara para tocar entre as carruagens. O som do violino trazia lembranças. Cristiano dançando com ela na varanda do Douro. O vento frio, o riso sincero antes de tudo azedar. Ela respirou fundo, tentando apagar o passado, mas o passado já a acompanhava. Chegou a Coimbra no final da tarde. As ruas antigas, o rio Mondego refletindo a luz alaranjada. Encontrou um pequeno quarto num hotel barato. Lavou o rosto, trocou de roupa e ficou observando o movimento pela janela. A cidade parecia calma, e isso a assustava. No telejornal, falavam do casamento Azevedo, do desaparecimento da noiva, dos rumores. Camila desligou a TV. Cada palavra era uma faca. Do outro lado do país, Cristiano dirigia a toda velocidade pela autoestrada. O sol já se punha quando passou pela placa. Bem-vindo a Coimbra. Não havia dúvida. Ela estava ali. No quarto, Camila tentou dormir, mas a batida das lembranças não deixava. O som de passos no corredor a fez levantar-se. Abriu a porta devagar. Nada. Mas uma sombra passara pela janela. O susto fez seu coração disparar.
Ela fechou a cortina e encostou-se à parede, respirando rápido. Cristiano estava do outro lado da rua, observando. Viu a luz apagar e o vulto dela mover-se. Não sabia o que sentir. Raiva, alívio, confusão. Apenas sabia que precisava vê-la, com os próprios olhos. Esperou até quase meia-noite. Então atravessou a rua, entrou no hotel e pediu um quarto no mesmo andar. Subiu devagar, os passos calculados. Parou diante da porta dela. Ainda podia ouvir o som da respiração, a dela, leve, nervosa. Bateu uma vez, nenhuma resposta. Bateu outra. Silêncio. Camila, sou eu. O nome pairou no ar como uma confissão proibida. Do outro lado, Camila congelou. Ela encostou a testa na madeira. Vai embora, Cristiano. Não antes de saber por quê. Ele pressionou a maçaneta, sentindo-a destrancar. A porta abriu devagar, revelando o quarto escuro, ela de costas, tremendo. Estás a fugir de quê? Perguntou. Camila virou-se, os olhos molhados, o rosto cansado. De ti. Mentira. Ele deu um passo à frente, Amal. Não fujas de mim. Então não me obrigues a mentir outra vez, respondeu, com a voz entrecortada. O silêncio que se seguiu foi puro fogo. Ele a encarou, dividido entre ódio e desejo. O que aconteceu naquele altar? Ela baixou o olhar. Foi o único jeito de te salvar, Cristiano. Salvar-me de quê? A voz dele cresceu. Ela não respondeu, só deixou uma lágrima cair e ele entendeu que ainda não era hora. Camila pegou a mala. Não pode seguir-me. Isso não depende de ti, disse ele, trancando a porta com a própria chave. Agora vais contar tudo. A cena congelou nesse instante. Ela diante dele, aflita. Ele decidido. As mentiras começavam a desatar, mas o que viria a seguir mudaria tudo. O reencontro inesperado. A noite em Coimbra estava fria, e o som distante do Mondego enchia o quarto de uma tranquilidade amarga. Camila estava encostada à parede, o peito agitado, enquanto Cristiano permanecia de pé diante dela, com um olhar imóvel, duro, como se o mundo tivesse parado. Vais contar, disse ele, a voz firme. Camila abriu a boca, mas apenas o ar saiu. Cristiano, tu não entendes. Então faz-me entender. Ele se aproximou, um passo de cada vez. Camila recuava até sentir as costas tocarem o espelho. A distância entre eles agora era mínima, só o som da respiração. O reflexo mostrava dois rostos destruídos por amor e raiva. Achas que podes desaparecer e fingir que nada aconteceu? Perguntou ele, quase num sussurro tenso. O que fizeste comigo, Camila? Ela baixou o olhar sem força para responder. Eu menti no altar porque não podia deixar que te envolvesses, disse enfim, com a voz embargada. Se tivesse te contado a verdade, terias ido junto e terias morrido. Cristiano respirou fundo, confuso, furioso. Morri de qualquer jeito, respondeu. Só que de outro modo. Por um segundo, o silêncio enraizou-se no quarto. Lá fora, o som de um carro distante cortou a cena. E Camila usou aquele instante para fugir do olhar dele. Pegou a mala, abriu a porta, mas Cristiano segurou-a pelo pulso, firme, sem violência, apenas medo. Não saias assim. Tenho de ir. Para onde? Onde não possam encontrar-me. Cristiano passou a mão no cabelo, tentando raciocinar. Encontrar-te? Quem? Ela hesitou. Pessoas que não param até conseguirem o que querem. Que pessoas? Camila, o que estás a esconder? Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Não posso dizer. Cristiano largou o pulso, recuando, desesperado. Então vou descobrir sozinho. Camila respirou fundo e o observou sair, a raiva engolindo a ternura que restava. Quando a porta se fechou,
ela desabou na cama. O corpo tremia, o rosto escondido entre as mãos. Sabia que o reencontro era inevitável, mas não assim. Horas depois, ainda antes do amanhecer, ela desceu do hotel e caminhou pelas ruas vazias de Coimbra. Passou pela Sé Velha, pelas pedras antigas que guardavam histórias como espectros silenciosos. Parou num café que ainda não tinha aberto completamente e pediu um galão. O dono percebeu seu olhar perdido. "Precisa de companhia?" perguntou gentil. Camila sorriu de leve. "Não, só preciso esquecer." Enquanto isso, Cristiano dirigia sem direção outra vez, o mesmo padrão da alma inquieta. Parou o carro na ponte de Santa Clara e ficou olhando para a água, sentindo o frio penetrar pela roupa. Pensava em cada palavra dela, tentando ligar os pontos. Se tivesse contado a verdade, terias morrido. Essa frase não saía da cabeça dele. Quem podia querer sua morte? E o que Camila escondia de tão grave? Ligou para Miguel. "Encontrei-a. Onde ela está?" "Coimbra." "E o que ela disse?" Cristiano fechou os olhos. "Nada, mas o silêncio dela fala de perigo." Miguel ficou em silêncio alguns segundos. "Amanhã vou para aí. Talvez seja maior do que pensas." "Já é." Cristiano desligou. No café, Camila olhava o celular ainda desligado. Havia medo até no simples ato de ligá-lo. Mas precisava fazê-lo. Havia alguém esperando uma mensagem. Alguém que dependia dela. Pegou o telefone, digitou rápido. "Ainda estou viva. Não falem com ninguém. Não venham atrás de mim." E apagou o histórico em seguida. Logo depois, uma mota preta passou lentamente pela rua, o som ecoando. Ela virou-se, o capacete espelhado, os olhos invisíveis. O motociclista olhou para dentro do café por apenas um segundo longo demais. Camila ficou pálida, pagou depressa, saiu pelos fundos e correu por uma rua lateral. Atrás dela, o som da mota aumentava. Correu sem olhar para trás, virando esquinas, subindo escadas de pedra. O coração batia como um tambor surdo. Entrou num pátio antigo e escondeu-se atrás de uma coluna. O motoqueiro passou, o ronco do motor afastando-se devagar. Ela encostou-se à parede e respirou ofegante, por pouco. Mas o por pouco da vida dela nunca durava muito. À mesma hora, Cristiano chegou ao hotel e descobriu que Camila já tinha saído. A recepcionista explicou. "Saiu há uns 20 minutos." Parecia assustada. Cristiano saiu imediatamente. Enquanto caminhava pela praça, viu o lenço dela caído no chão. Abaixou-se e pegou. A seda ainda tinha o perfume conhecido. Seguiu o instinto. E o som de uma mota ao longe. Camila apressou o passo, subindo por ruelas estreitas. De repente, uma mão puxou-a para dentro de um beco. Ela se virou para gritar, mas parou quando viu quem era. Cristiano. "Estás louco?" sussurrou ela, empurrando-o. "Louco por tentar salvar-te, talvez." Quem era aquele homem? Ela desviou o olhar. "Não perguntas isso. Só me deixa ir." "Não outra vez." A voz dele era um súplica travestida de ordem. O vento levantou o cabelo dela e por um instante o tempo pareceu parar. "Se eu te contar, arriscas tua própria vida," disse Camila com lágrimas presas. "Já estou arriscando," respondeu, aproximando-se. A distância entre eles se desfez. Os olhos se tocaram antes dos lábios, e o beijo aconteceu, não por paixão, mas por tudo que não cabia em palavras. Foi breve, intenso, dolorido. Camila afastou-se primeiro. "Isso não devia ter acontecido." "Aconteceu," disse ele sem culpa no tom. "E agora vais deixar-me ajudar-te, quer queiras ou não." Ela respirou fundo, tentando manter o controle. Cristiano tirou o casaco e colocou sobre os ombros dela. "Vamos sair daqui," disse baixo. "Conheço um lugar seguro." Camila hesitou, olhou para o horizonte. A ponte, o rio, o escape que nunca se concretizava. Depois assentiu. "Só até amanhã."
Entraram novamente no carro. Quando Cristiano deu partida, a câmera imaginária seguiria o reflexo deles no vidro lateral. Ela, com o rosto cansado, ele com os olhos firmes, as luzes da cidade refletindo o caos dentro dos dois. O carro avançou pela estrada molhada. Coimbra ficava para trás, e à medida que os faróis cortavam o escuro, a incerteza entre eles crescia. Camila olhava para fora como quem se despede do passado. Cristiano olhava para ela como quem quer decifrar o futuro. Ele quebrou o silêncio. Vais ter de confiar em mim. Ela demorou a responder. Confiança foi o primeiro erro, e fugir foi o teu segundo. Camila o encarou, lágrimas controladas. Então talvez o terceiro seja deixar-te entrar outra vez. Cristiano sorriu de lado, amargo, mas verdadeiro. Então deixa-me errar contigo. O carro desapareceu entre as curvas da estrada, levando os dois de volta para um destino que nenhum deles podia evitar. O segredo dela. A estrada para o norte estendia-se como uma fita escura sob o céu nublado. As luzes do carro cortavam o nevoeiro da madrugada enquanto Camila mantinha o olhar fixo no horizonte. Cristiano dirigia em silêncio, os punhos firmes no volante. O som do motor era o único a preencher o vazio entre eles. Por dentro, ambos tentavam organizar os pensamentos. Nenhum sabia como começar a conversa que importava mais do que qualquer outra. Cristiano foi o primeiro a quebrar o silêncio. Não falo se não quiseres, mas há alguém atrás de ti. Eu quero saber quem. Camila demorou para responder. Não é só alguém. É algo que começou antes de ti. Ele olhou rapidamente para ela, sem entender. Antes de mim? Do que estás a falar? Daquilo que me obrigou a subir ao altar. A frase ficou suspensa no ar. Cristiano reduziu a velocidade. O som do vento invadiu o carro. Camila respirou fundo, como quem arranca um peso do peito. O casamento foi apenas uma fachada. Cristiano encostou o carro à beira da estrada e virou-se completamente para ela. Estás a dizer que nunca quis casar? Quis, sim, disse ela, mas não contigo. Não daquele jeito. Pausou, tentando conter as lágrimas. Prometeram-me que se eu me casasse contigo, deixariam o meu irmão em paz. Cristiano ficou imóvel, processando cada palavra. O teu irmão? Sim, o Luiz. Ele se meteu num problema com gente perigosa. Dívidas, negócios errados. Usaram-no para me manipular. E o único modo de o salvar era aceitar o casamento. O silêncio que seguiu foi pesado, como o som de uma verdade impossível. Cristiano encostou na cadeira, respirando fundo. Então fui moeda de troca? Camila assentiu lentamente. Desculpa. Ele passou as mãos no rosto, tentando conter a raiva e o desalento. E achavas que mentir era a solução? Se contasse, tu tentarias resolver. E eles iam matar-te. Cristiano soltou um riso incrédulo. Então achaste que me destruir por dentro seria mais seguro do que deixar-me em perigo? Camila olhou para ele, os olhos vermelhos, trêmulos. Naquela noite, quando disseste que me amavas, eu quis responder, mas cada palavra teria sido uma sentença para ti. Eu preferi calar. Cristiano engoliu seco. Voltou a ligar o carro, acelerando sem destino. Para onde vais? Perguntou ela. Encontrar o Luiz. Camila assustou-se. Não. Tu não sabes com quem estás a lidar? Já não me interessa. Eles mexeram comigo. Seguiram por alguns quilômetros em silêncio. O sol começava a nascer, dourando levemente o vale que se abria diante deles. O douro surgia em tons de verde e névoa. Cristiano estacionou próximo a uma casa de pedra à beira de uma vinha, a casa de campo que herdara do pai. Camila desceu do carro hesitante. Achas que aqui é seguro? Por enquanto, respondeu ele. Poucos sabem que este lugar existe. Entraram. A casa era antiga, mas acolhedora. Paredes de pedra, cheiro a lareira antiga, janelas com vista para as colinas. Cristiano acendeu o fogo.
Camila observou-o, cada gesto firme e contido. Ele finalmente falou: "Quero saber tudo sobre o teu irmão." Ela sentou-se à beira da mesa. Luiz trabalhava num pequeno laboratório. Um dia viu algo que não devia: documentos, transferências, corrupção. Tentou denunciar. Foi ameaçado. Eu só soube quando já o tinham levado. Cristiano ficou tenso. E quem o levou? Um homem chamado Duarte Amado, empresário, mas também o tipo de pessoa que compra silêncio com medo. Cristiano inclinou-se para a frente. Duarte Amado trabalha com o meu grupo de investimentos. Camila olhou para ele em choque. O quê? Se isso é verdade, então ele usou o meu nome sem eu saber. O fogo no lar crepitava, enquanto a revelação se espalhava no ar como fumaça densa. Os olhos de Cristiano endureceram. Esse homem está a usar tudo o que herdei para encobrir crimes. Camila pousou a mão sobre o braço dele instintivamente. Não o confrontes sozinho. Ele é perigoso. Cristiano olhou para a mão dela, depois para os olhos. Já roubou o meu nome e a minha mulher. Não vou deixar que continue com o meu silêncio. Camila suspirou, a voz cheia de medo. Não sou tua mulher, Cristiano. Ele se levantou de forma brusca. És até dissolvermos o que restou deste casamento. Ela ficou em silêncio. O peso das palavras dele era mais frio que o ar do vale. Pouco depois, Cristiano abriu uma garrafa de vinho, serviu 2 copos e sentou-se à frente do fogo. O olhar dele, agora distante. Lembras-te da noite do jantar em Sintra? Perguntou ele, com a voz suave. Camila hesitou. Lembro. Disseste que nunca te apaixonavas por ninguém. Cristiano sorriu de lado. Pois é. E depois, disseste que eu ainda não tinha encontrado quem mentisse bem o suficiente. Ela riu de leve, com tristeza. E agora? Ele respondeu sem hesitar. Agora sei que não quero a verdade dos outros, só a tua mentira. A frase fez Camila desviar o olhar. O fogo refletia no rosto dela, misturando medo e desejo. Cristiano, se mexeres com o Duarte, ele vai atrás de ti, do teu nome, de tudo. Que tente. Nesse instante, ouviram um estalo forte do lado de fora da casa. Ambos se calaram. Cristiano levantou-se de imediato, pegando o ferro do fogo. Fica aqui, murmurou. Camila apertou o casaco, o coração disparando. Ele saiu pela porta, o vento cortando o ar. Nada além do som das videiras balançando. Caminhou até o portão. Uma sombra passou rapidamente entre as árvores. Quem está aí? Gritou. Silêncio. De repente, o ruído de um motor distante. Alguém acelerava pela estrada abaixo. Cristiano correu de volta para o interior. Precisamos sair daqui. Alguém sabe que vieste comigo? Camila levantou-se de imediato. Como? Há alguém que te está a seguir desde Coimbra. Atravessaram a sala e saíram pelos fundos, descendo pelo trilho de cascalho que levava até o rio. O vento batia forte, o som da água à distância. O carro preto passou veloz pela estrada acima, sem os ver. Camila tremia. Ele colocou a mão sobre o ombro dela. Isto não vai parar até confrontarmos o homem que começou tudo. Duarte Amado, disse ela, mais para si mesma do que para ele. Cristiano assentiu. Amanhã cedo vamos a Lisboa. Quero olhar esse homem nos olhos. Camila ficou em silêncio, observando o reflexo das estrelas no Douro. Tenho medo do que vais descobrir. Eu também, admitiu ele. Mas é o único caminho. O vento soprou, levando as últimas brasas da lareira. No escuro, os dois permaneceram ali, lado a lado, entre o frio e a incerteza, unidos pela mentira que agora queimava mais do que qualquer amor. A casa no Douro. O amanhecer no Douro trouxe o primeiro silêncio que Camila ouviu em semanas. O sol nascia despontando por entre as colinas cobertas de vinhas, e a névoa subia lentamente como cortina de teatro abrindo o cenário. Dentro da velha casa, o cheiro de café fresco misturava-se ao de lenha queimada. Camila acordou com o som distante de pássaros. Por um momento, esqueceu onde estava.
Quando se virou, viu o casaco de Cristiano dobrado sobre uma cadeira. Ele não estava no quarto. Levantou-se, ainda vestindo a camisa dele, e andou até a janela. O vidro embaciado revelava o vale abaixo, dourado pelo sol. Do lado de fora, Cristiano cortava lenha. Os movimentos eram precisos, firmes, quase terapêuticos. Cada golpe era uma forma de descarregar aquilo que as palavras ainda não podiam resolver. Camila ficou alguns segundos observando até criar coragem para sair. Devias descansar, disse ela, encostando-se à porta. Cristiano virou-se, o suor brilhando sob a luz. Descansar não apaga o que descobrimos ontem. Nem dormir. Ela sorriu leve, tentando quebrar o peso. Ele a olhou de cima a baixo, o olhar firme, mas com algo novo, ternura contida. Fiz café. Ela continuou. Achei que talvez quisesses algo quente antes de mais perguntas. Desde que não seja mais uma mentira, eu aceito. Ele largou o machado, lavado de ironia e dor. Entraram. O ambiente era pequeno, aconchegante, com paredes brancas e cortinas antigas. Ela serviu o café em 2 canecas simples. Sentaram-se à mesa de madeira gasta, frente a frente. O som do fogo crepitando atrás. E agora? Perguntou Camila. Vais atrás dele hoje? Cristiano assentiu lentamente. Duarte não sabe que descobri o envolvimento dele. Se formos inteligentes, usamos isso a nosso favor. Camila cruzou os braços, inquieta. Eu sei o que ele é capaz de fazer, Cristiano. Eu também, retrucou, olhando-a fixamente. Mas não sou o mesmo homem que deixaste no altar. O silêncio entre eles pesou. Por alguns segundos, a tensão se transformou em algo diferente. Um tipo de entendimento, de dor partilhada. Camila desviou o olhar, mas ele estendeu a mão sobre a mesa. Confia em mim. Ela respirou fundo. Confiança é tudo o que já me custou caro. Então confia pela última vez. A forma como ele falou a fez calar. Camila mordeu o lábio. Olhou para fora e respondeu baixinho. Só enquanto estivermos a respirar o mesmo ar. Cristiano sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso quase imperceptível. É um começo. Durante a manhã, ele mostrou-lhe os arredores da casa. Um pequeno celeiro, a vinha descendo até o rio, o velho barco atracado. O vento era frio, mas o sol aquecia o rosto. Camila caminhava descalça sobre o chão úmido, como se aquele simples contato com a terra a fizesse existir outra vez. Não te lembravas do quanto este lugar era bonito? Perguntou ele. Nunca imaginei que fosse tão calmo, ou tão solitário. Cristiano olhou para o horizonte. O Douro tem jeito de esconder feridas. Ela o olhou de lado. Como tu. Ele riu baixinho. E tu, como mentiras benditas. Camila inclinou o rosto, divertida e triste ao mesmo tempo. Cada um sobrevive, como sabe. E agora? Vais fugir outra vez? Ainda não, respondeu sincera. Mas também não posso prometer ficar. Cristiano se aproximou lentamente, parando a poucos passos dela. O vento levantava o cabelo de Camila, o som das folhas sussurrava entre as videiras. Fica até amanhã. Só isso, disse ele com voz baixa, quase um pedido. Camila hesitou e depois assentiu. Só até amanhã. Durante o almoço, a casa se encheu de vida simples. Maranhos, pão quente, vinho caseiro. Cristiano cozinhava melhor do que ela imaginava. Desde quando sabes cozinhar? Perguntou rindo. Desde que percebi que viver sozinho não alimenta ninguém. Ela riu. De verdade. Foi a primeira vez que ele a viu rir sem medo. Por um momento, esqueceram tudo. Comeram, beberam, trocaram histórias banais. A distância entre eles começou a dissolver-se, não por palavras, mas pelos silêncios confortáveis que surgem quando o passado cala. No meio da tarde, Cristiano recebeu uma ligação anônima. O número desconhecido acendeu na tela do celular e a voz do outro lado era grave, controlada.
Sabemos onde estás. A chamada caiu. Cristiano congelou. Quem era? Perguntou Camila. Eles já sabem que não estamos longe. Disseste que este lugar era seguro. Ainda é, mas não por muito tempo. Camila apertou o casaco. O que vais fazer? Preparar-nos. Ele caminhou até a estante e pegou uma velha pistola guardada num estojo de madeira. Camila olhou assustada. Desde quando guardas isso aqui? Desde o dia em que percebi que o mundo civilizado só existe para quem tem o poder de se defender. Ela deu um passo para trás. Não quero que te tornes igual a eles. Cristiano a encarou, firme. Então, ajuda-me a impedir isso. Diz-me tudo o que sabes sobre Duarte Amado e o teu irmão. Camila sentou-se, desesperada. Sei que o Duarte está ligado a um projeto ilegal, usando laboratórios falsos para lavar dinheiro através do teu grupo. O Luiz descobriu, tentou denunciá-lo e desapareceu. Recebi uma ligação semanas depois. Disseram que só o veria vivo se me casasse contigo para garantir o silêncio da tua empresa. Cristiano esfregou o rosto furioso. Ou seja, eu era parte do plano. Sim, involuntariamente, eras a fachada perfeita. Ele respirou fundo. Amanhã vamos a Lisboa. Quero ver Duarte cara a cara. É suicídio, gritou ela. Ele tem gente em todo o lado. Então não deixes de acreditar no impossível, respondeu Cristiano. Já sobrevivemos a piores mentiras. O tempo passou lento até o entardecer. Lá fora, o sol mergulhava atrás das colinas, tingindo tudo em tons de ouro e vinho. Camila estava sentada na varanda, o cabelo desarrumado, um cobertor sobre os ombros. Cristiano aproximou-se e sentou-se ao lado dela. Podes não acreditar, mas quando disseste aceito naquele altar, por segundos, eu senti tudo. E depois? Perguntou ela. Depois senti o vazio de quem acredita em algo que nunca existiu. Camila olhou de lado. E se eu te dissesse que, durante um momento, eu quis que fosse verdade? Cristiano sorriu de leve. Então talvez o nosso erro tenha sido começar pelo fim. O vento balançava o candeeiro preso à varanda. O som suave da noite cobria o medo momentaneamente. Camila encostou-se no ombro dele, exausta. Cristiano não reagiu, apenas deixou. E pela primeira vez, ela dormiu em paz. No interior da casa, o fogo apagava lentamente. Do lado de fora, um carro escuro estacionava na estrada distante. 2 homens saíram, observando as luzes da varanda. Um deles acendeu um cigarro. Encontramo-los, disse. Esperamos até amanhecer, respondeu o outro. O Douro dormia, mas o perigo já os tinha encontrado outra vez. O homem que voltou. O sol ainda não havia tocado completamente as colinas, quando o som de um carro rompeu o silêncio suave do Douro. A casa de pedra parecia adormecida, mas dentro dela, Cristiano já estava desperto. Tinha dormido pouco, o suficiente apenas para manter os olhos abertos. A mente, contudo, não parava. Camila dormia encostada ao sofá, o cobertor caído no chão. Ele a observou por um instante, o rosto sereno, a respiração leve, tão diferente da mulher que enfrentara dias atrás. Era difícil acreditar que aquela calma fosse real. Sabia que a tempestade ainda não tinha passado. Saiu devagar, pegou o celular e foi para fora. O ar da manhã estava frio, e a neblina cobria os vinhedos como lençóis de algodão. O carro preto continuava estacionado na estrada distante, quase invisível na bruma. 2 vultos moviam-se vagarosamente. Cristiano observou, sentindo o instinto de perigo crescer. Antes que pudesse reagir, ouviu a porta da casa abrir atrás dele. — O que houve? Perguntou Camila, a voz rouca de sono. Ele virou-se e pedia silêncio com um gesto. Temos companhia. Camila respirou fundo. São eles? Sim. E provavelmente não vieram conversar. Entraram rapidamente. Cristiano fechou as cortinas e começou a recolher as coisas que podiam denunciar que haviam estado ali. Vamos sair pelos fundos, disse ele. Pega só o essencial. Camila correu até o quarto,
Pegou a mala e o envelope que nunca havia entregado. Quando voltou, ouviu Cristiano praguejar baixinho ao ver que o telefone dela indicava uma ligação perdida, um número confidencial. Ele sabe que estás aqui, disse ele, a voz tensa. Duarte nunca joga às cegas. Então o que fazemos? Fugimos outra vez, mas desta vez, juntos. Saíram pelos fundos, atravessando o terreno molhado pelo orvalho. As videiras os escondiam. O caminho descia até o rio. Um barco pequeno balançava preso num cais improvisado. Cristiano pulou primeiro e estendeu a mão para ela. Confias em mim? Perguntou. Camila hesitou. Confiei na primeira vez e perdi tudo. Desta vez prometo que não te deixo cair. Ela segurou a mão dele. O toque foi firme, quente, quase um ato de fé. O motor do barco chiou baixo, cortando a névoa. A correnteza era lenta, mas constante. Do alto, um dos homens na estrada os avistou. Estão a fugir pelo rio, gritou. Cristiano acelerou. Camila olhava para trás, vendo os vultos diminuírem, por pouco. Porém a paz durou pouco. Mais adiante, outro barco os esperava, parado sob a ponte. Maldição, murmurou Cristiano. Duarte planeou isto. Um dos homens levantou uma arma. O som seco do primeiro tiro atravessou a manhã. A bala acertou a lateral do casco. Camila gritou, instintivamente abaixando-se. Cristiano desviou o barco para a margem, procurando abrigo. Salta! Ordenou. Caíram na água fria, o corpo reagindo ao choque térmico. Nadó longe do barulho e emergiram entre arbustos nas margens. O som dos motores tornou a ecoar. Anda, antes que nos vejam, disse Cristiano, puxando-a pela mão. Correram pela encosta úmida, até encontrar um casebre abandonado entre os vinhedos. O coração de Camila batia forte, o cabelo encharcado colado ao rosto. Cristiano fechou a porta e respirou fundo. Estás bem? Ela assentiu, tremendo. E tu? Vivo. Por enquanto. Silêncio. O som de carros passou distante. Camila encostou-se à parede, exausta. Acha que vale tudo isso? Cristiano respondeu com um olhar determinado. Agora não é mais questão de escolha. Minutos depois, o barulho cessou. O perigo imediato parecia passar. Cristiano abriu a janela para observar. Foi então que o viu. Do outro lado do vinhedo, próximo ao carro arruinado, estava Duarte Amado. O homem em carne e osso, terno escuro, luvas, olhar calmo, um predador em campo aberto. Camila seguiu o olhar de Cristiano. Quando viu quem era, recuou. É ele. Cristiano olhou-a nos olhos. Chegou o momento. Não vais, começou ela, mas ele já abria a porta. Saiu sem hesitar, aproximando-se devagar, de mãos nuas. Duarte abriu um sorriso. Finalmente o noivo perdido aparece. E o vilão também. Cristiano parou a poucos metros dele. Que belo papel representas, Duarte. O outro deu uma gargalhada baixa. Tu sempre foste ingênuo. Nunca percebeste como o teu império era frágil. Bastou uma mulher para derrubar tudo. Cristiano manteve-se firme. Tenta tocar nela, e eu juro que te parto as mãos. Duarte inclinou a cabeça provocando. Já tocastes nos negócios que não te pertencem. Agora vais pagar por isso. De súbito, os homens de Duarte cercaram o local. Camila, observando da janela, percebeu que não podiam vencer. Correu para fora. Parem! Duarte, eu fiz o que pediste. Casei-me com ele. Cumpri a minha parte. Duarte olhou para ela com um sorriso torcido. Cumpriste até começares a apaixonar-te. Cristiano olhou-a surpreso. Camila sentiu o ar travar. Estás a mentir, disse, mas a voz falhou. Duarte soltou uma gargalhada seca. Oh, querida, ninguém mente melhor do que tu. Cristiano aproveitou o momento de distração e atirou-se sobre o homem mais próximo. O som da luta ecoou entre as vinhas. Socos, passos, gritos abafados. Camila tentou correr em direção a Cristiano, mas Duarte puxou-a pelo braço e a encostou a si.
Achavas mesmo que poderias fugir de mim, Camila? Murmurou no ouvido dela. Já fugi, respondeu ela, cravando a unha na mão dele e se soltando. Cristiano levantou-se a tempo de ver Duarte desequilibrar-se. Avançou e o derrubou em um golpe rápido. Porém, um dos homens armados levantou a pistola. O disparo ecoou. Camila gritou. Cristiano caiu de joelhos. O sangue deslizava pelo ombro dele, quente, brutal. Ela correu até ele, ajoelhando-se ao seu lado. Cristiano, aguenta-te. Ele ainda respirava, o olhar fixo nela. Vai, corre. Não vou deixar-te. Eu prometi que não voltarias a fugir sozinha, mas agora sou eu quem tem de aguentar o preço. Ela agarrou a mão dele. Eu fico. Cristiano fechou os olhos por um segundo. Quando os abriu, havia um brilho inesperado. Então mente outra vez, Camila. Diz-me que vai ficar tudo bem. Ela segurou o rosto dele, chorando. Vai ficar tudo bem. Duarte recuava, enquanto seus homens o ajudavam. Mas o som das sirenes cortou a cena. Carros da polícia surgiram pelo caminho da encosta. Alguém, talvez Miguel, havia avisado. Duarte tentou escapar, mas os agentes cercaram o local. Camila gritou pedindo ajuda. 2 homens correram em direção a Cristiano, que desmaiava lentamente. Antes de perder a consciência, ele ainda conseguiu dizer: Acabou, Camila. Promete-me que não vais desaparecer outra vez. Ela apertou a mão dele, com os olhos marejados. Eu prometo. As luzes azuis e vermelhas iluminaram o vale. O corpo de Duarte foi levado algemado. O som das vinhas balançando desapareceu sob o barulho dos motores. Camila observava o rosto de Cristiano sendo levado na maca. Ele ainda respirava. Ela sabia. Talvez fosse só o começo. O homem que voltou não foi apenas Duarte Amado. Foi também o próprio Cristiano Azevedo, renascendo das cinzas da mentira que os uniu. E agora, nada voltaria a ser o mesmo. Corações em fuga. As luzes brancas do hospital piscavam como faróis dentro do caos. O som dos passos apressados das máquinas e dos sussurros cortava o ar como lâminas. Camila andava de um lado para o outro no corredor, o casaco manchado de sangue, o rosto pálido. O cheiro de desinfetante misturava-se ao medo. O médico saiu da sala de cirurgia, a expressão séria. Ele sobreviveu, disse por fim. A bala ficou no ombro, sem atingir o coração. Mas perdeu muito sangue. Vai precisar de repouso absoluto. Camila prendeu o choro, apoiando-se na parede. Posso vê-lo? Por alguns minutos. Abriu a porta silenciosamente. Cristiano estava deitado, pálido, com o olhar semifechado. Um tubo carregava soro pelo braço e uma máquina apitava em intervalos regulares. Camila aproximou-se, devagar. Sentou-se na beira da cama. Eu devia ter te ouvido, sussurrou. Devia ter fugido contigo no dia do casamento. Cristiano abriu levemente os olhos. E perder o espetáculo? Murmurou, a voz rouca. Não seria a mesma história. Camila riu, o riso de quem já não aguenta mais chorar. Ainda sabes fazer piadas. Se deixasse de fazê-las, era sinal de que morri mesmo. Ela segurou a mão dele. Ficaste entre a vida e a morte por minha causa. Não. Fiquei porque decidi escolher-te outra vez. O silêncio entre eles virou algo denso e terno. Lá fora, as sirenes já haviam parado. Tudo o que restava era o bater do coração dele, lento, firme. Camila pousou a cabeça sobre o peito dele, ouvindo esse som como se fosse promessa, mas a paz durou pouco. A porta se abriu e Miguel entrou tenso. O terno dele estava amarrotado e as olheiras denunciavam dias sem dormir. A polícia quer falar contigo, Camila, disse ele. E não é para agradecer o que fizeste. O quê? Duarte escapou durante a transferência, e agora todos acham que tu estavas envolvida. Camila empalideceu. Cristiano tentou levantar-se, mas Miguel o impediu. Fica deitado, Azevedo. Precisamos pensar. Camila levou as mãos à cabeça. Mas eu fui a vítima. Ninguém acredita nisso.
Na imprensa, já és a mulher que enganou o CEO e vendeu informações. Cristiano cerrou os punhos. Malditos! A tua empresa foi invadida esta manhã. Estão a destruir-te publicamente, completou Miguel. Camila se virou para Cristiano, desesperada. Não podes ficar aqui. Se Duarte voltar, vai acabar o que começou. Miguel concordou. Tem poucas horas antes que a polícia chegue. Cristiano puxou os tubos com as próprias mãos, ignorando a dor. Vais fugir comigo, Camila? Fugir? Ela o olhou incrédula. Estamos outra vez nisso? Sim. Só que agora não estamos a fugir um do outro. Miguel olhou para os dois, hesitante, depois passou um envelope. Aqui estão passaportes falsos e algum dinheiro. Levem o carro que deixei no estacionamento. Mas tem de desaparecer esta noite. Cristiano assentiu. Obrigado, irmão. Miguel suspirou. Só não me faças arrepender. Saíram discretamente pela porta dos fundos. A noite em Lisboa estava úmida, com o cheiro de chuva no ar. O carro os esperava com o motor ligado. Cristiano entrou no volante, o braço enfaixado tremendo, mas firme. Camila olhava para trás a cada esquina. Luzes vermelhas da polícia cruzavam o horizonte. Para onde vais? Perguntou ela. Para onde ninguém nos encontre. Ele acelerou, o olhar fixo na estrada. O carro atravessou a ponte 25 de abril. As luzes refletiam no Tejo. Lá de cima, Lisboa parecia uma cidade distante, como se não pertencessem mais a ela. Camila abaixou-se no banco, o vento a bater-lhe no rosto. E se nunca pudermos voltar? Cristiano respondeu sem hesitar. Então começamos de novo, noutro lugar. Durante horas, dirigiram em silêncio. Pararam apenas perto de Setúbal, num miradouro afastado. O mar ardia debaixo da lua e as ondas batiam nas pedras com força. Camila saiu do carro, respirou o ar salgado e olhou para o horizonte. Cristiano aproximou-se, um pouco encurvado pela dor. Não precisavas ter vindo, disse ela. Mas vim. Isso é tudo o que importa. Ela o olhou, o vento brincando no cabelo molhado. E se estivermos a fugir de algo que nunca acaba? Cristiano deu um passo à frente. Então fugimos, até cansar o destino. Camila riu, o som misturado com um soluço. Ele estendeu a mão, e ela deixou que o toque a alcançasse. Por segundos, esqueceram o mundo, a perseguição, as mentiras, a dor. Só duas pessoas, no meio da noite, cercadas pelo mar e pelo medo. Ela encostou a testa ao peito dele. Promete que se isto tudo acabar mal, eu não vou morrer sozinha. Cristiano acariciou-lhe o cabelo. Não prometo isso. Prometo que, se tiver de morrer, vai ser contigo. O silêncio foi quebrado por um som. Pneus na estrada acima. Camila olhou para trás. Faróis surgiam no alto da curva. Eles encontraram-nos! Gritou. Correram de volta ao carro. Cristiano ligou o motor. As luzes atrás ficaram mais próximas. Uma perseguição formou-se pela estrada costeira. Os faróis cortavam o escuro como facas. Cada curva podia ser o fim. Camila respirava rápido, os dedos agarrando o painel. Não vais conseguir. Vou, se confiares em mim. O carro despencava pelas curvas íngremes, o som dos motores ecoando. De repente, uma das viaturas girou o volante para bloqueá-los. Cristiano desviou milimetricamente, o carro raspando na encosta. Segura-te! Gritou. Com uma manobra brusca, entrou por uma estrada de terra, desaparecendo entre os pinheiros. As viaturas ficaram para trás. O barulho foi se tornando eco distante. Pararam num vilarejo abandonado, onde só o som do vento e das cigarras enchia o ar. Cristiano desligou o motor. O corpo dele tremia. Camila olhou para o ferimento que voltara a sangrar. Estás mal. Ela tentou estancar o sangue com um pano. Ele a observava em silêncio. Já passei por pior. Não comigo. Camila o encarou com ternura. Agora estamos juntos, lembra? Cristiano sorriu, cansado. Então é isso. Somos dois corações em fuga. E sem destino. Talvez o destino sempre tenha sido este,
respondeu ele, segurando a mão dela. Sentaram-se no capô do carro, olhando o mar ao longe e o nascer de um novo dia. O céu se abria em tons de cinza e dourado. Era bonito demais para um fim e trágico demais para um recomeço. Camila encostou a cabeça no ombro dele. Nunca pensei que fugir pudesse parecer tão certo. Cristiano respondeu baixo. Fugir contigo é o único plano que faz sentido. A câmera imaginária se afastaria devagar, mostrando os dois pequenos diante da imensidão da amanhecer. E quando a luz do sol tocasse o rosto de Camila, veríamos no reflexo de seus olhos o medo e o amor se confundindo. Enquanto isso, ao longe, no som abafado do rádio policial, uma nova notícia surgia. Duarte Amado desapareceu oficialmente. Supõe-se que tenha deixado o país. Camila desligou o rádio. Cristiano olhou-a sério. Acabou para ele? Para ele, talvez. E para nós? Para nós, está apenas a começar. A câmera se fecharia lentamente neles, o ruído do vento crescendo, o carro coberto pela neblina. Dois fugitivos, dois culpados e inocentes ao mesmo tempo, presos à única verdade que restava: o amor, agora sem volta. A verdade sobre o passado. A manhã nasceu fria e silenciosa no vilarejo abandonado. O vento assobiava pelas janelas quebradas, levantando poeira e lembranças. Dentro da velha casa, onde haviam passado a noite, Camila despertou com o som distante do mar e o farfalhar das folhas. Por um instante esqueceu que estavam a fugir, até sentir a dor do corpo, o cheiro de sangue seco e ver Cristiano dormindo encostado à parede ao lado dela. Ele ainda estava pálido, o braço enfaixado, mas o peito subia e descia com força. Camila levantou-se, aproximou-se e ajeitou o cobertor sobre ele. O rosto dele parecia em paz. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu o impulso de tocá-lo, mas parou a meio caminho. Tinha medo de acordá-lo, medo de recomeçar o que ambos já sabiam que era inevitável. Saiu devagar da casa. O sol rasgava o horizonte em tons de laranja. O cheiro salgado do mar misturava-se ao de terra molhada. Por um momento, respirou fundo, tentando convencer-se de que aquele podia ser o recomeço. Mas o som de um motor ao longe a fez congelar. Correu de volta. — Cristiano, levanta-te! Chamou, trêmula. Ele abriu os olhos confuso. — O que foi? Alguém está a vir. Cristiano levantou-se com esforço, pegando o pequeno revólver guardado dentro do casaco. Foram para a janela. Ao longe, um jipe se aproximava pela estrada poeirenta. O coração deles disparou. — Achas que é a polícia? — Ou pior, respondeu ele. O jipe parou a 20 metros dali. As portas abriram-se devagar. Um homem desceu. Tinha barba curta, olhos cansados, roupas gastas. Camila arregalou os olhos. Não pode ser. Cristiano estranhou a expressão dela. Conheces-o? Camila saiu correndo. Luiz! Gritou, a voz embargada. O homem levantou o rosto. Era mesmo ele, o irmão que todos acreditavam morto. O choque era tão grande que Cristiano demorou a processar. Luiz correu até a irmã. O abraço deles foi o tipo de reencontro que a dor posterga por meses, mas acontece enfim. Pensei que nunca mais te veria, disse ele. Disseram-me que tinhas morrido, respondeu Camila, soluçando. Que o Duarte te tinha feito desaparecer. Luiz balançou a cabeça. Ele tentou, mas alguém me ajudou. Cristiano aproximou-se, ainda desconfiado. E por que só apareces agora? Luiz respirou fundo. Porque só agora consegui o que faltava. Provas. Camila franziu o senho. Provas? O Duarte falsificou contratos, desviou dinheiro do grupo Azevedo e usou o teu nome, Cristiano, para lavar milhões. Eu fugi com cópias dos documentos. Escondi-me até encontrar alguém que soubesse o que fazer com eles. Cristiano engoliu seco. E quem te ajudou? Luiz hesitou, olhando para Camila. Uma mulher da tua empresa. Cristiano arqueou as sobrancelhas. Como assim? O nome dela é Teresa. Disse que sabia de tudo,
que também estava farta de viver sob as ordens do Duarte. Cristiano virou-se pensativo. Teresa era uma das suas gerentes de confiança, alguém que ele nunca suspeitaria. Então ele tinha um traidor dentro da minha própria equipa. Camila olhou para o irmão com medo. E agora? Luiz abriu a mala que trazia e mostrou um pendrive. Aqui dentro está tudo. Transferências, nomes, documentos, contas ligadas ao Duarte. Mas há algo que tu precisas saber, Cristiano. Ele cruzou os braços. Diz. Luiz respirou fundo. Entre as contas, havia uma com o teu nome verdadeiro e outra no nome do teu pai. Cristiano franziu o senho. O meu pai está morto há 12 anos. Pois é. E a conta continuou ativa até o mês passado. Cristiano ficou em silêncio, tentando processar. Camila olhou-o confusa. O que isso significa? Que o Duarte pode não ter agido sozinho. Alguém da minha família ainda está envolvido. A tensão tomou conta do ar. O som distante das gaivotas parecia zombar da calma aparente. Cristiano deu 2 passos para trás, os olhos perdidos. A dúvida corroía-lhe a mente. O nome da família Azevedo sempre foi um símbolo de poder e respeito, mas agora parecia sujo, manchado. Camila aproximou-se, tocando-lhe o braço. Cristiano, olha para mim. Nada do que o teu pai tenha feito muda quem tu és. Ele respirou fundo, o rosto endurecido. Isso muda tudo, Camila. Se o Duarte tinha cúmplices dentro da minha própria casa, então estamos a lutar contra algo muito maior. Luiz assentiu. É por isso que precisamos sair de Portugal. Com isto nas mãos, vão caçar-nos até o fim. Cristiano olhou para o pendrive. Tens uma cópia digital? 2. Uma comigo e outra com Teresa. Ela devia encontrar-nos em Madrid daqui a 2 dias. Camila deixou escapar um suspiro nervoso. Então ainda há esperança. Luiz sorriu pela primeira vez. Sempre há, mana. Só que para chegar lá temos de sobreviver a Duarte e a quem ainda o protege. Cristiano assentiu. Vamos sair esta noite. Passaram o dia escondidos na casa. Camila preparou café num pequeno fogão improvisado. Luiz e Cristiano estudavam um mapa sobre a mesa. Cada um parecia carregar o peso da responsabilidade. Luiz por ter voltado, Cristiano por carregar um nome manchado e Camila por todos os erros que os uniram. Ao cair da tarde, o céu ficou pesado e a primeira chuva fina começou. O cheiro da terra molhada inundou o ar. Camila observava os 2 homens em silêncio, com algo quente no peito, uma sensação de que, apesar do medo, havia uma família reconstruída à força do sofrimento. De repente, o barulho de um carro de polícia cortou o som da chuva. Faróis varreram as janelas partidas. Cristiano apagou a luz da lanterna. Merda! Encontraram-nos. Luiz guardou o pendrive no bolso. Por aqui! Saíram pela porta dos fundos, correndo entre as casas abandonadas. A chuva piorava, transformando o chão em lama. Vozes gritavam atrás. Parem! Polícia judiciária! Camila tropeçou, caiu, mas Cristiano a ergueu. Continua! Correram até o jipe de Luiz, que ainda estava escondido entre as árvores. O motor soltou um rugido forte. As sirenes aproximavam-se. Cristiano olhou pelo espelho. Era uma patrulha, mas o modo como vinham acelerando mostrava algo errado. Não parecem polícias, disse ele. Luiz confirmou. Não são. São homens do Duarte. Camila virou-se. O medo estampado no rosto. Mas quantas vezes teremos de fugir? Até ser a última, respondeu Cristiano. A estrada era estreita, cheia de curvas. O jipe derrapava no chão molhado. O som da água batendo no para-brisa abafava os gritos. De repente, uma das viaturas passou à frente, bloqueando a passagem. Cristiano! Segura-te! Ele girou o volante, desviando para uma estrada de terra batida. As rodas saltaram. O carro balançou. Lá fora, o trovão rasgou o céu como um tiro. Finalmente conseguiram sair da rota principal e perder os perseguidores. Pararam num velho túnel ferroviário desativado. O som da respiração deles era tudo o que restava. Camila olhou para Cristiano e disse com firmeza: Agora chega.
Não fugimos mais. Amanhã vamos a Madrid. Entregamos tudo. E se for preciso, enfrentamos todos. Cristiano assentiu, olhando fundo nos olhos dela. Já não temos para onde fugir. E talvez nunca devêssemos ter fugido. Luiz encostou-se ao volante, esgotado, mas com um pequeno sorriso. Por incrível que pareça, a verdade vai doer menos do que continuar a correr da mentira. Camila olhou pela janela do túnel. A chuva começava a parar. A estrada brilhava com os reflexos da lua. Lá fora, um novo dia esperava, e com ele, o preço da verdade. A confissão. O amanhecer chegou lento, cinzento, carregando o peso de mais uma noite sem paz. Dentro do túnel, o som da chuva havia se apagado, restando apenas o eco distante dos respingos d'água caindo das paredes. O jipe permanecia parado, com os faróis apagados. Camila estava acordada, encostada no banco, olhando fixamente para o nada. Luiz dormia no volante, exausto. Cristiano, ao lado dela, observava o mapa iluminado pela lanterna. O silêncio entre eles era tão denso que parecia gritar. Ainda estamos longe de Madrid, disse Cristiano por fim, a voz rouca. Camila assentiu devagar. 3 horas, se tudo correr bem. Nada corre bem há muito tempo, respondeu ele, dobrando o mapa. Camila olhou-o por um instante, estudando o rosto cansado, o curativo no ombro, o jeito como ele ainda tentava parecer forte mesmo ferido. Estás pior do que queres admitir, sussurrou. Cristiano sorriu de leve. Estar vivo já é o suficiente. Luiz acordou com o som de um trovão distante. Temos de sair antes que nos encontrem aqui. Cristiano assentiu. Vamos. O motor do jipe engasgou antes de pegar. Saíram devagar pelo túnel, o sol começando a romper as nuvens. A estrada de terra levou-os de volta à rodovia. A paisagem mudou rápido. Campos, serras, pequenas aldeias que passavam como espectros no retrovisor. Camila segurava firme o envelope com os documentos e o pendrive. Era a última peça do quebra-cabeça que os mantinha vivos. Quando entregarmos isto em Madrid, tudo acaba, disse ela. Cristiano desviou o olhar da estrada por um instante. E o que vem depois? Depois. Talvez possamos respirar. Luiz riu, cansado. Respiração livre parece um luxo nos dias de hoje. O silêncio voltou. A estrada parecia infinita. Depois de algum tempo, Cristiano ligou o rádio buscando algum ruído que quebrasse o peso do ar, mas a voz que surgiu fez o sangue deles gelar. Últimas notícias. Cristiano Azevedo, empresário português, é procurado internacionalmente por fraude e conluio com o fugitivo Duarte Amado. A polícia judiciária emitiu mandado de captura. Camila desligou o rádio imediatamente. Não pode ser! Cristiano cerrou o volante. Estão a incriminar-me, Luiz murmurou. Duarte conseguiu virar o jogo. Camila levou as mãos à cabeça. Agora somos todos fugitivos oficiais. Cristiano parou o jipe no acostamento e desceu, furioso. Atravessou a estrada e chutou uma pedra, o som ecoando no campo vazio. Camila foi atrás dele. Cristiano! Ele destruiu tudo, Camila. O meu nome, a minha vida. Ainda temos as provas. Não chega! Gritou ele, virando-se. Nada chega quando o mundo acredita na mentira. Camila ficou em silêncio. A dor dele era também a dela. Sabes o que mais dói? Continuou ele, respirando com dificuldade. Não é perder o império. É olhar para ti e perceber que tudo começou com a tua mentira. Ela baixou os olhos. Eu sei. Cristiano aproximou-se, o olhar dividido entre amor e raiva. E mesmo assim, não consigo odiar-te. Camila sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas conteve. Há algo que não sabes, disse finalmente. Algo que precisei esconder até hoje. Cristiano olhou-a, intrigado. O quê? Ela respirou fundo, a voz trêmula. A chantagem de Duarte não era só sobre o Luiz, era sobre mim também. Ele franziu o senho. Como assim? Antes de te conhecer, eu trabalhei para ele.
como assistente. Pensava que era apenas uma oportunidade. Ele prometeu ajudar o Luiz, pagar as dívidas. Em troca, usou-me para aceder à tua vida. Fui eu quem desenhou o primeiro contato entre vocês, quem organizou aquele jantar onde nos conhecemos. Cristiano deu um passo atrás, surpreso, ferido. Estás a dizer que tudo o que aconteceu entre nós foi planeado? No início, sim. As lágrimas caíram agora. Mas depois não, eu juro. Eu apaixonei-me por ti quando percebi o quão diferente eras do mundo dele. Quando defendeste aquele estagiário que Duarte queria despedir, percebi que estavas do lado certo. Cristiano permaneceu calado. Duarte ameaçou matar o Luiz se eu contasse a verdade. Por isso continuei. Por isso menti no altar. Eu queria proteger-te e, ao mesmo tempo, odiava-me por estar lá. Ele desviou o olhar, a respiração pesada. Então foste tu quem abriu as portas do inferno. Fui. A voz dela era um fio. E estou a tentar fechá-las desde então. Cristiano passou a mão no rosto, exausto, como se o chão tivesse desaparecido sob os pés. Por que só agora contas isso? Porque já não aguento mais correr sem te dizer quem eu fui. Não posso enfrentar o fim com mais mentiras. Ele ficou longos segundos em silêncio. Depois, caminhou até ela e a encarou de perto. E se eu dissesse que ainda quero acreditar em ti? Camila piscou, confusa. Depois de tudo? Sim. Porque se eu parar de acreditar, não sobra nada. Os dois ficaram imóveis, o vento cortando o silêncio. Luiz observava de longe, tentando fingir que não via o que era inevitável. Dois corações ainda presos um ao outro. Cristiano passou os dedos pelo rosto dela, limpando as lágrimas. Se fugires outra vez, eu sigo-te. E se eu ficar? Então luto contigo. A estrada seguinte foi feita em silêncio. A cada quilômetro, a tensão diminuía, trocada pelo medo de chegar. A fronteira aproximava-se. Luiz mostraria o passaporte falso. Camila fingiria calma, e Cristiano, com o casaco cobrindo o curativo, faria de tudo para não chamar atenção. Quando o carro cruzou a placa Bem-vindos à Espanha, os três respiraram fundo, mas bastou pouco para o alívio se desfazer. Um veículo preto surgiu atrás deles. Camila olhou pelo espelho. Não me digas. Cristiano apertou o volante. Eles não param. O carro acelerou, tentando emparelhar. Cristiano desviou para a faixa oposta, o vento rugindo. Luiz, segura-te! O outro carro tentou bater na traseira. Cristiano girou o volante, jogando o veículo inimigo contra a grade lateral. O som do impacto ecoou. Em poucos segundos, o carro preto capotou e despencou pela encosta. O silêncio voltou. Só o som do motor deles permanecia. Camila virou-se atordoada. Eles morreram. Ou fugiremos mais depressa, respondeu ele firme. Horas depois, já fora de perigo imediato, pararam numa pequena pousada perto de Toledo. O lugar era simples, escondido entre oliveiras. Luiz entrou para procurar comida. Cristiano ficou do lado de fora, olhando o horizonte. Camila aproximou-se, agora mais calma. Pensei que, depois do que contei, me odiasse. Cristiano demorou para responder. Odeio ter te amado, mas odeio mais imaginar o que seria da minha vida se não tivesse. Camila encostou o rosto ao peito dele. Então, para onde vamos agora? Ele olhou o céu escurecendo. Madrid. E depois, o que sobrar de nós? Dentro da pousada, o noticiário mostrava uma nova imagem. Duarte Amado fora visto em Sevilha. A polícia cercava a região. Camila suspirou. Parece que a história ainda não acabou. Cristiano aproximou-se da janela e disse, num tom frio, mas certo. Vai acabar. Só que desta vez seremos nós a decidir como. A câmera imaginária se afastaria devagar, mostrando a pequena pousada cercada por oliveiras, enquanto o vento levantava a poeira do chão. O amor deles resistia, ferido, sujo, mas vivo. E pela primeira vez, a mentira parecia finalmente perder força diante da coragem. O último gesto Madrid amanhecia coberta por neblina, o tipo de manhã em que o tempo parece suspenso, como se o mundo esperasse por algo inevitável.
O ar frio cortava as ruas largas, e o silêncio urbano era atravessado apenas pelo som distante de sirenes e passos apressados. Numa pequena pensão no bairro de Lavapiés, Camila olhava pela janela, tentando distinguir se o que via era o céu ou apenas o reflexo do vidro. Cristiano estava sentado à mesa, curvado sobre alguns papéis e o laptop antigo de Luiz. O rosto mostrava o cansaço de quem não dormia há dias. As olheiras cavadas e o olhar fixo revelavam mais do que qualquer palavra. Ele tinha um plano e não voltaria atrás. "Falaste com Teresa?" perguntou Camila, a voz baixa. "Ela chega em 1 hora", respondeu Cristiano sem levantar o rosto. "Trouxe um jornalista de confiança. Hoje tudo vem à tona." Luiz entrou no quarto, ajeitando o casaco puído e com o pendrive na mão. "Tens a certeza disso? Se publicares tudo, não há volta." Cristiano ergueu o olhar. "Já não há volta há muito tempo. Duarte pensou que podia destruir meu nome. Agora vai ser o dele que ficará gravado na lama." Camila aproximou-se, apreensiva. "E se ele vier atrás de ti?" Cristiano respondeu seco. "Que venha. Desta vez não corro." O relógio marcava 9 da manhã quando bateram à porta. Teresa entrou, usando um cachecol escuro e óculos grandes. Atrás dela, o jornalista carregava uma pequena câmera e um gravador de áudio. O ambiente ficou tenso. "Trouxeste tudo?" perguntou Cristiano. "Sim", respondeu Teresa, pousando uma pasta sobre a mesa. "As provas estão aqui. Transferências, contas falsas e, pior que tudo, um vídeo." Camila franziu o senho. "Um vídeo?" "Uma gravação feita por um segurança do Grupo Azevedo", explicou ela. "Mostra Duarte a confessar que planejou o casamento." Luiz olhou para Cristiano. "Isso é o fim dele." Cristiano suspirou, mas os olhos traziam sombra. "Também é o meu. O público vai saber que eu fui enganado e que tudo o que construí estava manchado." Camila segurou-lhe o braço. "Então perdes o nome, mas ganhas a verdade." O jornalista ajustou a câmera. "Estamos prontos para gravar." Cristiano recostou-se, respirou fundo e assentiu. A entrevista começou. A imagem dele diante da câmera era forte. O homem elegante, ferido, mas digno, falou pausadamente, contando tudo: as mentiras, o casamento, a corrupção, o amor que começou errado e o preço que ainda pagava. Camila observava ao fundo, as mãos trêmulas. Cada palavra parecia um tiro, um corte, mas também uma libertação. Quando terminou, Teresa desligou o gravador. "Está feito", disse. "Em 1 hora, o vídeo vai estar em todos os canais." Cristiano levantou-se devagar. Que assim seja, mas o destino parecia sempre pronto a cobrar caro. Naquele mesmo instante, um carro preto parou em frente à pensão. 2 homens desceram, abrindo espaço para um terceiro. Duarte Amado saiu, impecável, com o mesmo sorriso frio de sempre. Dentro do quarto, Luiz olhou pela janela e empalideceu. "Ele está aqui." Cristiano correu para a porta. "Teresa, leva o jornalista pelo corredor dos fundos. Guarda a gravação." "E vocês?" perguntou ela. "Nós terminamos o que começamos." Teresa saiu rapidamente, mas Duarte já subia as escadas, ladeado pelos seguranças. A madeira rangia a cada passo. Camila agarrou o braço de Cristiano. "Não faças isto. Vem conosco." Ele olhou-a calmo. "Não posso fugir do homem que destruiu tudo sem olhar-lhe nos olhos." A porta se abriu com força. Duarte entrou, empunhando uma pistola. "Tão triste", disse quase irônico. "O grande Cristiano Azevedo escondido numa pensão em Madrid." Cristiano manteve-se firme. "Vieste para matar-me ou para ouvir a tua sentença?" "Vim para acabar o que comecei." Luiz deu um passo à frente. "Fica longe dela, Duarte." O empresário apenas riu. "O irmão morto que voltou dos infernos. Tu devias ter ficado lá mesmo, rapaz." Em um movimento rápido, Duarte agarrou Camila, puxando-a contra si. "Sempre foste a peça perfeita do jogo", murmurou no ouvido dela. "Pena que acreditaste que podia sair." Cristiano avançou, mas parou quando viu a arma pressionada contra as costas dela.
Larga-a, disse. Não sem antes ver o teu império ruir, respondeu Duarte. Achas que esse vídeo muda alguma coisa? Tenho gente comprada em todo lado. Amanhã o mundo vai achar que foste tu quem me traiu. Cristiano sorriu de canto. Enganas-te. O vídeo já está online. Duarte hesitou, o reflexo de pânico brilhando no olhar dele. Luiz aproveitou que o momento, avançou e empurrou-o com força. O tiro ecoou, alto, ensurdecedor. Camila caiu de joelhos, gritando. Cristiano correu, tentando afastar a arma. Duarte cambaleou para trás e o disparo seguinte ricocheteou na parede. Luiz agarrou o braço dele, lutando. A arma caiu. Cristiano a pegou, apontando. Por alguns segundos, ninguém se moveu. O som da respiração e do sangue pingando no chão dominava o ar. Isto é pelo Luiz, por Camila e pelo meu nome, disse Cristiano, apertando o gatilho. Mas Camila correu na frente, empurrando o braço dele para o lado no último segundo. O tiro acertou a janela, estilhaçando o vidro. Não, Cristiano, gritou. Acaba aqui sem mais sangue. Duarte cambaleava, o rosto em pura raiva. Achas que o mundo vai perdoar-te? Camila olhou para ele, firme. Não preciso de perdão de quem nunca soube amar nada. Duarte tentou avançar, mas Luiz o atingiu com um golpe seco, derrubando-o. A polícia chegou segundos depois. Teresa havia avisado. As sirenes ecoavam nas ruas estreitas. Os agentes invadiram o quarto, algemando Duarte no chão. Camila caiu sentada, exausta. Cristiano deixou a arma cair e a puxou para si. Está acabado, disse ele com a voz trêmula. Ela encostou a cabeça ao peito dele, chorando. Está mesmo. Talvez não para nós, respondeu. Mas para ele, sim. Horas depois, já à noite, o vídeo tomava conta das televisões. Cristiano e Camila assistiam ao noticiário de um pequeno banco na praça. As imagens mostravam Duarte sendo levado, o rosto coberto, o público em choque. Escândalo Azevedo amado. Nova rede de corrupção desmantelada. Camila segurou a mão de Cristiano. Conseguimos. Pelo menos o mundo sabe quem realmente mentiu. O narrador no televisor anunciava. Teresa Oliveira, antiga funcionária do Grupo Azevedo, entregou provas à polícia espanhola. Cristiano Azevedo colabora com as autoridades e está livre de acusações. Cristiano respirou fundo, sentindo o alívio, mas também o vazio que vem depois da guerra. Camila virou-se para ele, lágrimas nos olhos. E agora? Ele sorriu, um sorriso cansado. Agora voltamos a viver, se ainda soubermos como. Dias depois, num baile beneficente organizado para as vítimas do escândalo, Cristiano estava de terno preto, mascarado. O salão de Madrid pulsava com música e luzes douradas. Camila entrou, vestida em vermelho, o mesmo tom de quando se conheceram. Caminhou devagar entre os convidados, os olhares virando-se para ela como se o tempo tivesse parado. Cristiano não sabia se devia aproximar-se, mas quando ela parou diante dele e levantou a máscara devagar, o mundo pareceu encolher. Camila o tocou no rosto, com aquele gesto que só ela tinha. Delicado, íntimo, impossível de confundir. Cristiano congelou. Um arrepio subiu-lhe pela espinha, porque só uma mulher sabia fazer aquele gesto. Ele segurou a mão dela. Pensaste que eu fosse esquecer? Ela sorriu com os olhos marejados. Pensaste que eu fosse desistir? A música aumentou, as luzes giraram e os dois começaram a dançar. Não mais como fugitivos, mas como sobreviventes. No reflexo dos espelhos dourados, o amor que começou com uma mentira finalmente se tornava verdade. Não se esqueça de avaliar esta história e se inscrever se quiser mais histórias de amor como esta.